Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu não imaginei que por conta de uma briguinha à toa, ela fosse tomar aquela decisão. Depois da discussão que, repito, nem foi assim tão séria, pelo menos não do meu ponto de vista. Eu tinha saído para tomar um ar, dei uma volta de carro e, ao voltar para casa, me deparei com aquela cena. A Elisângela, sentada no sofá, o olhar triste e aquela mala de roupa do lado. Eu olhei para aquilo e já fui perguntando: o que é isso, Elisângela? Eu estava só esperando você chegar, Luciano. Tá, mas o que significa essa mala? Tô indo embora dessa casa. Embora? Mas como assim? Não, você não pode fazer isso. Vamos conversar. Eu era apaixonado por ela. E seria capaz de fazer qualquer coisa para que ela desistisse daquela ideia louca, sabe, absurda, de sair da nossa casa. Tanto que já fui me aproximando, ela sentada no sofá, e pedindo que ela pensasse melhor. Eu falei, ela não respondeu, ficamos ali em silêncio durante algum tempo. Depois voltei à carga. Esquece isso, Elisângela, por favor. Brigar, todo casal briga, mas eu falei alguma coisa que te magoou? Se eu falei, eu te peço perdão. Vai ser melhor assim para nós dois, Luciano. A gente não tá mais se acertando. Todo dia a gente discute por bobagem. Você sabe disso. Também não é assim, né, amor? Me dá uma oportunidade, pelo menos. É só isso que eu tô te pedindo. Ficamos ali naquele impasse, eu argumentando, tentando demovê-la daquela ideia boba, ela argumentando também, até que no fim eu pedi: passa pelo menos mais essa noite aqui então. Aí amanhã você decide o que fazer da tua vida. Ela ficou me olhando, até que balançou a cabeça concordando. Até porque, nessas alturas, já era quase meia-noite. Antes que ela mudasse de ideia, peguei sua mala e já fui levando lá para o nosso quarto. Ela continuou ali sentada naquele sofá, olhando para o nada, o pensamento longe. Mesmo com o adiantado da hora, acabei pedindo uma comida para a gente pela internet. A gente comeu em silêncio. Na verdade, sequer olhamos um para o outro. Até evitei ficar fazendo perguntas para evitar mais clima ruim. E depois, na hora de deitar, ela pediu que eu dormisse no sofá, porque queria ficar sozinha. Até para que tivesse tempo para refletir. Eu naturalmente não forcei a barra, concordei. Lembro que apaguei a luz, me ajeitei ali naquele sofá, fiquei ali olhando para o teto e me perguntando em que o nosso relacionamento estava dando errado, porque a gente se amava. Disso não tinha dúvida. Ela também gostava de mim, eu tinha certeza. Agora, o que mais me doía é que a gente estava morando junto há tão pouco tempo. 7 meses apenas. Contando com o tempo de namoro, eram 2 anos e meio de relacionamento. Eu, da minha parte, não tinha dúvidas de que ela era a mulher da minha vida. Era do seu lado que eu queria passar o resto dos meus dias. Pelo fato de ela ter aceitado passar pelo menos mais aquela noite ali em casa. Mesmo a gente dormindo naquela situação, eu ali no sofá da sala, ela no quarto, eu fiquei com uma esperança tão grande de que ela pensasse com mais calma, esquecesse aquela ideia de sair de casa. Dizem que não tem nada melhor do que um dia depois do outro, né? Com uma noite no meio pra gente acalmar o coração. Eu, inclusive, pedi a Deus em oração que iluminasse o coração dessa mulher, que a fizesse desistir de me deixar.
tudo poderia ser resolvido. Se isso realmente acontecesse, sabe, se ela fosse realmente embora, eu sinceramente não sabia o que fazer da minha vida. Varei a madrugada pensando, até que peguei no sono. E quando despertei já era dia. Olhei o relógio, 7:15 da manhã. Só eu sei a vontade que me deu de ir até o quarto, ver como ela estava. Aliás, essa vontade se apoderou de mim a noite toda, mas fiquei com medo de acabar piorando a situação. Tomei um banho, escovei os dentes, preparei o café e fiquei ali na sala, esperando que ela acordasse e levantasse para a gente conversar. Só que os minutos foram passando e nada dessa mulher sair daquele quarto. Esperei, até que perto das 9:30 resolvi dar uma conferida. Abri a porta assim bem devagar, porque numa dessas ela ainda pudesse estar dormindo. Só que, por meu espanto, não havia ninguém ali naquele quarto. A cama estava desarrumada, mas não havia nenhum sinal da minha mulher. Meu coração disparou dentro do peito. Ela devia ter saído enquanto eu ainda estava dormindo, ou então quando estava no banho. Sua mala também não estava ali no lugar onde eu tinha deixado na noite anterior. Liguei para ela na mesma hora, mas ela não atendeu. Mas mandou mensagem em seguida. Eu estou aqui na casa da mãe, Luciano. Saí bem cedo. Você estava no banho. Por favor, não venha atrás de mim. Me deixa botar minha cabeça em ordem. Se for o caso, outra hora a gente conversa. Imagine o estado em que eu fiquei. Liguei um monte, mas ela não quis me atender. Depois fui até a casa da minha sogra, mas ela também não quis conversar comigo. Pediu que eu respeitasse aquele seu momento. E, infelizmente para nós, realmente não teve mais acerto. E não foi por falta de tentativa, porque eu fiz o que pude. Na semana que se seguiu, eu passava todos os dias lá na casa da dona Irene para tentar, pelo menos tentar, me acertar com ela, porque, sabe, de um dia para o outro a pessoa pensa, de repente está num momento diferente, só que não teve jeito. Não teve jeito. Só Deus sabe o quanto eu me choraminguei, me humilhei, mas ela realmente não queria mais voltar para nossa casa. Quer dizer, voltar até voltou, mas só para buscar o resto das suas coisas. E ainda voltou num horário em que eu não estava. Sabe, chegou a levar, inclusive, eletrodomésticos, coisas de cozinha, do quarto, do banheiro, dando a entender que realmente estava tudo acabado, não tinha mais jeito. Eu perguntei se havia outro homem, mas ela não respondeu. Apenas falou que isso não vinha ao caso, o que me deixou sem saber o que pensar. Olha, a minha vida ruiu desde que essa mulher me deixou. E nem podia ser diferente, já que ela era a minha vida. Quando se foi, levou junto todos os meus sonhos, a minha alegria de viver. Apesar de tudo, tentei levantar a cabeça e seguir em frente. Mas sabe quando parece que tudo perde o sentido? Passou um mês, passaram 2 meses, 3, 4, e ela realmente não voltou atrás. E foi mais ou menos nessa época que, por meio de uma prima dela, que também era minha amiga, eu soube de uma coisa que, olha, me deixou devastado. Quando a Gisele me contou aquilo, juro, eu não acreditei. Não sei se você está sabendo, Luciano, mas a Elisângela está grávida. Eu devo ter perdido a cor naquela hora. Só não desabei ali, na frente daquela menina, sei lá por quê, porque perdi até a firmeza nas pernas e tremendo por inteiro. Não sei de onde tirei forças para perguntar. Você tem certeza? Claro que tenho.
Eu estive esses dias lá na casa da tia e ela mesma me contou. Mas então ela está com outro cara? A Gisele não confirmou, só que convenhamos, né? Nem precisava. Bastava o modo como ela olhou para mim. E depois ainda colocou a mão assim no meu ombro, com aquela expressão de pena, e me deu aquele conselho. Esquece a minha prima, Luciano. Vai viver tua vida. Ela já deve estar em outra há muito tempo. Olha, aquela notícia acabou comigo. Fazia, sei lá, uns 5 meses, 4, 5 meses que estávamos separados. E convenhamos, para ele estar grávida, já devia estar com outro cara há pelo menos 2 ou 3 meses. Na época, quando a gente estava junto, a gente sempre conversou e muito sobre filhos. Eu queria tanto ser pai de um filho dela. E no fim, foi para outro que ela deu essa alegria. Nunca senti uma angústia tão grande na minha vida. Até pensei em ligar para ela, para ver se aquilo era verdade mesmo. Como se eu precisasse ouvir da sua boca, mas aí achei melhor deixar quieto. Eu já tinha me humilhado tanto. Botei na cabeça, depois dessa notícia devastadora, que eu precisava tirar essa mulher a todo custo do meu pensamento. Até que 3 semanas depois, não mais do que isso, voltamos a conversar. E dessa vez, ela me atualizou em relação aos últimos acontecimentos. Entre uma coisa e outra, ela falou: eu tenho uma coisa chata para te contar, Luciano. Sabe, eu conversando com a prima dela, e que já tinha me dado aquela notícia ruim, né? Para mim foi o fim. E agora, essa mulher falando comigo de novo, diz que tem uma coisa chata para me contar, chata e triste. Eu fiquei pensando, mais uma notícia triste. E o pior é que era. Ela olhou assim para minha cara e jogou a bomba. A Elisângela, ela perdeu a criança. O que você está me dizendo? Ela perdeu o filho? Pois é. Tá todo mundo arrasado lá na casa da tia. E tem mais. Pelo que fiquei sabendo, o pai do filho dela não quis nem saber da criança. Sumiu assim que soube que ela estava grávida. Todo mundo está achando que ela perdeu essa criança por causa disso, de tanto nervoso que passou. Mas você sabe quem é esse sujeito? Pior que não. Na verdade, se você quer saber, eu nem sabia que a Elisângela estava com alguém antes dessa gravidez. Imagine como ficou a minha cabeça. Fiquei triste por ela. Juro que fiquei. Porque ela devia estar passando por uma fase muito, mas muito difícil, deprimente, triste. Imagine, perder um filho. Mesmo no começo da gestação, deve ser a pior coisa que pode acontecer a uma mulher. Ela devia estar muito frágil, carente. Olha, eu talvez não devesse ter feito isso. Até porque ela podia não gostar. Pensar que eu estivesse querendo me aproveitar da situação para me reaproximar dela. Mas resolvi correr o risco. Eu fiquei tão chocado com aquilo que tinha acontecido. Me bateu aquela vontade, aquela ânsia de protegê-la, de cuidar dela. Que em vez de simplesmente ligar, dizer que sentia muito, oferecer minha ajuda no que ela estivesse precisando, eu comprei um buquê de flores, uma caixa de bombons, e mesmo correndo o risco de levar uma porta na cara, fui até a casa da Dona Irene para ver a minha ex-mulher. Sabe, eu precisava lhe dar pelo menos um abraço, dizer que sentia muito.
Quem me recebeu à porta foi justamente a minha ex-sogra. Olhou assim para mim, com uma certa surpresa. Olhou para as flores que eu trazia nas mãos, a caixinha de bombons, perguntou se eu estava bem. A Elisângela estava ali na sala. E naturalmente que também ficou surpresa com a minha visita. Luciano, você aqui? Tudo bom? Eu soube do que aconteceu com você, enfim. Vim saber como que você está. Dizer que eu sinto muito e... eu trouxe isso aqui para você. Juro, estava morrendo de medo de não ser bem recebido. Só que para minha surpresa, o que aconteceu foi o contrário. Ela pegou as flores, cheirou, agradeceu e me convidou a entrar. Pediu que eu sentasse. Logo a dona Irene preparou um refresco, foi lá na cozinha, até para deixar nós dois ali a sós, né? E como eu esperava, e nem podia ser diferente, né? Ela estava muito, mas muito fragilizada. Dava para ver só no seu jeito. Eu acho que nunca tínhamos conversado tanto. Imagine, eu com medo de não ser bem recebido, dela, inclusive, nem querer conversar comigo. E, no fim, acabei ficando até pro almoço. Ela também quis saber como estava a minha vida, se eu já tinha outra pessoa, se continuava morando na mesma casa. Quando falei que sim, ela lembrou. Então, sabe o que eu estava pensando esses dias? Lembra daquele quadro que a gente comprou lá na Rua 15? Eu estava pensando em buscar. Posso? Claro que pode, imagine. Ela ficou de passar qualquer dia lá em casa para buscar o bendito quadro. Era um quadro muito bonito que tínhamos comprado de um desses artistas que expõe as suas obras ali no centro, próximo da Boca Maldita, ali na... Olha, eu não imaginei que fosse passar um domingo tão bom. Pensei que ela não quisesse mais me ver, nem falar comigo. Nos despedimos com um abraço bem apertado. E eu ainda falei que ela podia contar comigo para tudo. Que era só me ligar. Olha, voltei para casa me sentindo tão bem, apesar do nosso afastamento, do fato de ela ter engravidado de outro cara, depois ainda perdido o bebê. Foi tão bom vê-la de novo, conversar com ela, ganhar aquele abraço. Trocamos até mensagens no decorrer daquela semana. Mensagens comuns. Até que no sábado, ela perguntou se podia ir buscar o quadro. Imagine se não. Falei que a estava esperando. Ela chegou à tardinha. Estava tão linda. Assim que entrou, ficou olhando assim para todos os cantos, como se estivesse se recordando dos tempos de... Enfim, não tínhamos vivido assim muito tempo ali dentro daquela casa, mas é lógico que havia recordações. Também nesse dia conversamos muito, sabe? Imaginei que ela fosse entrar naquele assunto assim, por sua própria iniciativa. Sinceramente, não pensei que ela fosse... Só que pelas tantas ela falou. Sabe que tem horas que eu me arrependo? Talvez eu tenha sido precipitada quando resolvi ir embora daqui. Você deve ter ficado muito magoado comigo, né? Sabe, não fiz nenhum comentário. Eu apenas fiquei olhando para ela, esperando que ela dissesse mais alguma coisa. Ele então sorriu, assim, um sorrisinho meio encabulado, e perguntou: você tá mesmo sozinho? Quem, eu? Claro que tô. E você não andou trazendo nenhuma mulher aqui para essa casa para passar a noite com você? Falei que não.
que depois que ela me deixou, nunca mais sequer havia beijado outra boca na minha vida. E sabe o que era pior? É que era verdade. Nessa hora, ela se abriu num sorriso. Meu coração disparou quando... O impossível, sabe? Porque, juro, eu não esperava. De repente, ela... Aquele sorriso tão lindo. Ela se aproximou assim de mim e eu perguntando a mim mesmo, em pensamento, será que essa... Sem pensar em mais nada, deixei ela se aproximar e encostar a sua boca na minha. Eu então a apertei tão forte nos meus braços e a beijei com tanta paixão. E um beijo foi puxando o outro. E o fato é que começamos ali na sala e terminamos no quarto, em cima da minha cama. Ou por outra, a nossa cama. Porque nunca tinha deixado de ser dela também. Apesar do rumo que nossa vida tinha tomado. Olha, fizemos amor como nos velhos tempos. Como se aquela tempestade não tivesse atravessado a nossa vida. Foi a melhor noite que eu já tinha passado. No dia seguinte, levantei bem cedo e fiz questão de levar café na cama para ela. E para minha alegria, ainda passamos aquele domingo todos juntos. No fim, quando ela falou que precisava ir embora, falei que a levaria. Aí perguntei do quadro se ela não ia levá-lo. No que ela respondeu: quer saber? Melhor deixá-lo aqui mesmo. Até porque, quem que pode adivinhar o futuro? Eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer. E só eu sei, talvez Deus também saiba, o quanto fiquei feliz. Era uma coisa que estava acontecendo que eu nunca julguei possível acontecer. No fim, a deixei na casa da sua mãe. Ela falou que tinha adorado passar aquele final de semana comigo. Que eu era uma pessoa muito especial. Olha, só Deus é que sabe como voltei para casa, me sentindo nas nuvens. E foi desse modo que aos poucos fomos nos aproximando, pouco a pouco. Eu disse, quem podia imaginar que o fato de ela ter engravidado de outro homem e perdido o bebê pudesse acabar nos unindo de novo? Ela foi voltando aos poucos para nossa casa. Num dia trazia uma coisa, no outro dia trazia outra, dormia uma noite sim, outra não, final de semana estava sempre ali comigo e quando me dei conta, já estávamos vivendo de novo como marido e mulher. Não houve sequer uma conversa assim, para que isso acontecesse. Ela não pediu para voltar, nem eu pedi que ela voltasse. Simplesmente foi acontecendo ao natural, de um modo tão espontâneo, que me fez acreditar que tem coisas que estão escritas e que, sabe, está traçado, vão acontecer. Não sei do dia de amanhã. Não sei se iremos continuar juntos para sempre, se o nosso relacionamento vai perdurar dessa vez, ou se vai acabar de novo, como já aconteceu uma vez. Mas de uma coisa eu sei. Melhor nem pensar nisso. Melhor viver um dia após o outro. E é isso que eu faço. Procuro aproveitar essa felicidade ao máximo, como se não houvesse amanhã. Até porque, como dizem, né? A felicidade é feita de momentos. E depois que eles passam, não voltam mais. Por isso, mesmo que amanhã eu volte a chorar, pouco importa. O que mais quero é aproveitar o dia de hoje, viver cada instante ao lado dessa mulher como se fosse o último. Se eu morresse daqui a 1 minuto, juro, morreria feliz. Pelo simples fato de ter essa mulher aqui comigo,
agora. Por ela ter voltado para mim. Até quando? Não sei. E pouco me importa. Só sei que nesse instante ela está comigo. Como também sei que é a pessoa que eu sempre quis para mim. Por mais que o tempo passe, por mais que coisas aconteçam, por mais desencontros que haja entre nós, ela é a pessoa que eu quero para mim para sempre. Ela é a mulher da minha vida.